Começa agora Cases de Sucesso. Entrevistas reveladoras e instrutivas para você também ser uma pessoa de sucesso. Com a consultora empresarial Jaque Buozzi. Começa agora Cases de Sucesso, hoje com um sucesso incrível, fantástico da área da medicina, cirurgião plástico, Mário Rocha. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jaque. Você que é paulista, conta pra gente a história da sua infância. Como que foi, Mário? Eu sou paulista, nasci na cidade de Marília, no estado de São Paulo, e eu tive uma infância, graças a Deus, bem tranquila, assim, né? Tive uma mãe muito presente, um pai que foi um ótimo exemplo, trabalhando bastante, então eu tive uma infância muito boa. Mário, conta pra gente a dinâmica familiar, assim, o que seu pai trabalhava, o que sua mãe trabalhava e como que você viu o trabalho? Meu pai, ele é médico, né? Ele é pneumologista, médico clínico. Então eu sempre tive como exemplo de trabalho meu pai. E minha mãe, ela estudou, se formou, mas eu fui o terceiro filho. Então quando eu nasci, antes de eu nascer já com meu irmão, ela parou de trabalhar para cuidar da gente. Então eu tive uma presença familiar muito boa, né? Sempre meu pai trabalhava, mas sempre estava nas refeições, e minha mãe o dia inteiro. Que legal, que bacana. Conta pra gente um pouquinho da sua adolescência, como que foi, o que você gostava de fazer, como que era a sua rotina? Eu acho que como todo bom brasileiro, né, eu sempre gostei bastante de esportes, embora eu fosse um péssimo jogador de futebol. Mas eu gostava de jogar futebol, gostava de correr, né, e gostei sempre muito de ler, sempre gostei bastante de ler, acho que era o que fugia um pouquinho. E na adolescência eu acabei fazendo alguns outros cursos também, que ocupavam bastante. Então eu fiz inglês, informática se fazia na época, né? Francês, foi uma coisa que eu fiz por prazer. Que interessante, então você já fala inglês, fala francês, pode viajar pelo mundo? Olha, o meu inglês agora, recentemente eu viajei, né? Fomos para Portugal e para Inglaterra, deu para testar. O francês acho que está um pouquinho enferrujado. Já faz um tempinho. Já. Tá, você contou uma questão muito importante para o sucesso, que é a leitura. O que você gostava de ler? O que te chamava mais atenção nessa época? Olha, eu gostei sempre de ler um pouco de tudo. Gostava muito de ler contos. Alguns autores brasileiros gostavam muito de ler. Então, na época de adolescência, a gente lia aqueles que caíam no vestibular, né? Machado de Assis. E gosto muito de literatura árabe, né? Eu gosto. Dentro daquele livro, por exemplo, das Mil e Uma Noites, que é um livro mais conhecido, né? Um dos meus autores prediletos hoje é o Dan Brown, que fez o Código da Vinci. É um livro que, assim, eu falo para as pessoas, você começa a ler, você não consegue parar, né? Então tem vários livros, vários estilos que eu gosto bastante. Que interessante. Mário, e aí conta pra gente a escolha profissional, como se deu? Claro, já tinha influência do seu pai. Se você já vinha com isso em mente desde criança ou você realmente fez uma escolha quando chegou no momento de fazer o vestibular? Não, eu desde criança eu sempre me inspirei muito no meu pai. Então eu falava que eu queria ser médico, embora eu não soubesse tão bem como era. Mas quando a gente é filho, a gente vê as duas partes, né? Então a gente vê a parte boa e ver a parte que é difícil. Então eu via meu pai saindo às vezes no meio de um jantar para atender um paciente, eu via meu pai trabalhando à noite, né? Eu via algumas vezes trabalhando aos finais de semana. Então eu fiz realmente por amor, porque tinha um certo receio de ter isso, de não estar tão presente na família como meu pai às vezes não pôde estar por estar trabalhando. A sua profissão trabalha bastante. E mesmo você vendo essa parte negativa, ainda você quis fazer. Você, quando você escolheu medicina, de fato, assim, na verdade, quando você fez o vestibular, você já pensava numa especialização ou não? Se fosse, não, vou fazer medicina, ainda não sei. Como que foi? Quando eu entrei na faculdade, a gente não tem muita noção, né? Mas logo que eu entrei, eu tenho um pai que é clínico, e eu admiro muito a especialidade dele, mas eu queria ser cirurgião. Eu sempre me interessei por cirurgia, e então eu sempre quis ser cirurgião. Desde o segundo ano, que foi o ano que eu comecei a ter alguma ideia, eu sempre quis ser cirurgião. Não sabia do que, mas sabia que queria operar. Olha que interessante. E no decorrer da faculdade, assim, o que você sentiu? Porque a gente também tem pessoas de todos os, né,
Tem pessoas que estudam, tem pessoas que não. Que dica você daria para as pessoas que às vezes acham que a medicina é muito difícil? Olha, é difícil. Não tem como falar, é muito conhecimento. Eu fiz faculdade na Universidade Estadual de Maringá, é um curso excelente, e lá era muito puxado. Eu falo para as pessoas, eu estudei bastante para entrar, mas eu estudei muito mais depois que eu entrei. É muito conhecimento, é muita matéria, e você está o tempo todo lidando com vidas. Então faz a diferença, você às vezes saber um pouquinho a mais faz a diferença. Tem que estudar bastante mesmo, é difícil. Então é a realidade, né, doutor? Não tem para onde correr. Mas é prazeroso, né? Então quando você faz uma coisa que você gosta e que você sabe, quanto mais você sabe, mais você gosta de fazer. Então isso que é o maior prazer, você está estudando, você vê que você está sabendo, você começa a entender, aquilo cada vez vai te dando mais prazer. Vai tomando gosto. O começo é que é difícil, depois você entra num ritmo que passa a ser gostoso, você acaba tendo prazer em estudar. Entra numa rotina. Uma rotina de estudo, maravilha. E aí está um ponto-chave do seu sucesso, que é o estudo. Mas conta mais pra gente. Depois que você saiu da faculdade, depois que você fez a sua especialização, como que está atualmente? Olha, eu só tenho a agradecer. Está muito bem. Mas eu vejo que assim, hoje, de quando eu entrei na faculdade, já se passaram 17 anos. Então eu acho que eu estou no melhor momento da minha vida. Mas não é aquilo que eu sou franco, você passa por algumas dificuldades, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. Eu durante 7 anos da minha vida dei plantões à noite, então eu trabalhava o dia inteiro, estudava, à noite ia para um plantão e o outro dia era um dia normal, tinha que trabalhar novamente, né? Mas é muito recompensador. Que maravilha! Vários elementos importantes, mas eu gostaria que você contasse o segredo do seu sucesso. Se você pudesse determinar alguns fatores, quais seriam? Olha, que bom que você falou alguns fatores, né? Porque realmente não tem um segredo só, né? Eu acho que o principal é a humildade. A gente ter aquela humildade de saber que nós sabemos muito pouco. E isso é uma coisa que quando eu entrei no curso de medicina, você está acostumado a ser o melhor da sala. Você está acostumado a ser, como que eu posso dizer, as pessoas te olharem, ter até um orgulho porque você é estudioso. E aí você entra num grupo que você é mais um, porque todo mundo que está ali estuda bastante. E você tem que ter aquela humildade de buscar sempre o conhecimento. Acho que esse seria o principal. E o segundo é você visualizar, você desejar aquilo. Então quando você deseja uma coisa com toda a sua vontade, você vai atrás. Se você quer, não, eu quero ter uma especialidade tal, é difícil, eu preciso estudar para entrar. Eu quero fazer a cirurgia, é difícil, eu preciso estudar. E aí isso em todos os sentidos, não só no profissional, na vida também, né? Quando você deseja muito uma coisa, você faz ela acontecer. Mário Rocha, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais, assim, da cirurgia plástica. O que ela significa para você? Como que é? Basicamente é mulher ou homem também vai? A cirurgia plástica ela é uma especialidade praticamente que só faz cirurgia. Então eu sempre falo para os pacientes, a minha especialidade é uma das poucas que só opera. Ninguém vai se consultar com um cirurgião plástico sem intenção de fazer uma cirurgia ou algum procedimento, diferente de outras especialidades que a pessoa pode se consultar por outros motivos. Isso é uma coisa que eu gosto muito de operar, então me realizo nisso. É uma especialidade que lida na sua maioria com mulheres, principalmente no ramo da estética. Então hoje aqui em Sinop, para mim, em torno de 85% a 90% das minhas pacientes são mulheres, né? Principalmente porque o meu foco é a cirurgia estética. Mas é uma especialidade que te exige muito, porque você lida com beleza, você lida com sonhos, mas por outro lado, ela te entrega muito, porque você faz e tem a oportunidade de ver a sua obra. Então, não tem como, você operou, ficou bonito, tá lá, né? Dá pra ver, isso é o maior prazer que eu tenho na cirurgia. Que maravilha. Agora eu fiquei com uma curiosidade. Porque às vezes a pessoa ela vai fazer a cirurgia, ela tá com uma expectativa, né? Uma expectativa, eu quero o nariz da Angelina Jolie. Mas talvez a minha genética, né, não seja apropriada, enfim. Como que você lida isso? Porque você também tem que lidar com essa parte emocional da sua paciente. O melhor momento para conhecer o cirurgião, para o cirurgião conhecer a paciente, para
para ter tudo isso é a consulta. Então a consulta leva em média 1 hora, e aí nesse momento você conversa, você avalia a paciente, examina a paciente e vê se aquilo que ela quer realmente é aquilo que é possível ou que vai ficar bom. E muitas vezes não é. Às vezes a paciente acerta, ela chega com uma ideia bem certinha, mas às vezes não. E aí é a hora de ser sincero e de falar quais são os limites do corpo dela, quais são os limites da técnica operatória e conversar e explicar. Mas normalmente tendo essa calma, tendo essa paciência, é bem tranquilo. Imagino, porque ele é uma calma em pessoa, né, gente? Deve ser fantástico ser paciente. Quero ser. Deve ser fantástico. Principalmente porque a gente pensa assim, a primeira coisa que eu penso num profissional é a quantidade de estudo. Porque daí eu fico mais confiante. Se você estuda bastante, já estou muito confiante. Que bom. Realmente, eu sou um defensor do estudo. Eu acho que em todos os sentidos ele faz bem pra gente, né? Quando você estuda bastante, ele passa a ser prazeroso. E no caso da medicina, é necessário. Você lida com vidas e um pouquinho a mais pode fazer uma diferença. Maravilha. Antes de fazer os agradecimentos, gostaria de agradecer a minha make, que foi a Amélia Amor, ficou fantástica. Vocês que estão ouvindo pela rádio, pode acessar no YouTube, canal oficial da 93 Sinop, o Case de Sucesso, poderão ver como está ótimo. E o meu cabelo também, que é da Angélica Coiferta. Mário, muito obrigado, Mário. Eu que agradeço pela oportunidade, já. Obrigado pela instrução e que você tenha muitos clientes. Eu que agradeço e se continuar assim, melhor é até difícil de ficar, viu? Nossa, tá muito fantástico, bom. Fantástico. Então tá, gente, até mais. Progressão para todos nós.